Diário de leitura número 4, capítulos 9 e 10 do 9º livro de Outlander, Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, de Diana Gabaldon. Bora conversar sobre esses capítulos 9 e 10? No diário passado eu comentei que eu fiquei com aquele sentimento de, olha, que coisa boa, né? A primeira parte finalizando ali com tudo no seu devido lugar, algumas informações importantes que satisfazem o nosso coração, e família feliz, família contente, todo mundo junto, e fiquei com um sentimento bom. E agora que eu fiz uma segunda leitura para poder gravar o diário, porque eu tinha lido e não tinha gravado o diário, eu fiquei com esse mesmo sentimento. E junto desse sentimento de olha que coisa boa, como tá tudo nos eixos, eu fico naquele sentimento de pronto, agora vai começar a pancadaria, agora vai começar os problemas. O que será que essa parte 2 vai aguardar pra gente? Mas vamos falar o que aconteceu de fato aí nos capítulos 9 e 10. No capítulo 9, a gente tem a casa nova já com um telhado. É um telhado de lona, mas é um telhado. E que dos capítulos anteriores o Jamie tinha falado que uma semana dava, 1 ou 2 semanas, mas na verdade demorou um mês para conseguir colocar esse telhado. Mas eles estavam todos muito felizes de ter esse telhado de fato, finalmente, para poder estar ali na casa nova, todo mundo junto. E tava todo mundo feliz. E o Jamie ainda brinca com a Claire, né? Falando, tomara que você goste da casa nova, Cessanek, porque eu nunca mais vou construir outra casa. Então, esse senso de humor do Jamie, eu acho muito... eu gosto bastante. E aí, nesse dia em específico que o capítulo 9 narra, tava lá todo mundo na casa nova, né? Que eles tinham acabado de organizar a lareira, eles foram assar biscoitos pra janta. E tava lá Claire, Jamie, Roger, Brianna, o Jem, a Mandy, o Germain, eu preciso treinar a pronúncia desse nome. O Germain, a Fanny, o Ian, a Rachel, a Jenny e o pequeno Og. Tava um clima muito harmonioso. A Claire, ela tava assando biscoitos pra poder jantar. A Mandy, a Mandy é um personagem dessa história que eu acho que foi uma das melhores adições de personagens novos. A personalidade dela é um charme, e eu acho que eu não sei se a série vai conseguir adaptar tão bem, pegar uma atriz para poder fazer a Mandy tão bem quanto é a Mandy dos livros. Pela primeira parte da 7ª temporada, eu acho que não é difícil, né, assim, atriz criança para poder justamente você pegar uma personagem ali com uma personalidade tão forte. E o que aconteceu? A Mandy, ela vai pedir para poder ler o livro dela, porque a Brianna, ela trouxe uma série de livros do futuro, né, junto com ela, numa bolsa de lona que ela teve. Ainda fiquei pensando qual que era o peso dessa bolsa de lona, dessas coisas que ela trouxe, porque além de livros, ela trouxe algumas ferramentas que tem um design melhor no futuro, que já existe ali, mas que ela falou que era melhor para ter essas coisas mais novas, que tem uma funcionalidade melhor. Fico pensando no peso dessa bolsa, mas tudo bem. Aí a Brianna pega o livro, e no que os crianças ali abrem a página do livro, o Germain, ele faz uma piada com o nome do personagem lá desse livro da Mandy, e a Mandy fica furiosa, fica muito brava. E aí o Jamie acaba tendo que pegar ela pra poder levar lá pra fora, pra poder acalmar ela, brincar um pouquinho, né, e tal, olha, explicar a situação. O Germain até fala pra Claire, tipo, vovó, eu não quis causar nenhum problema, né, não foi essa a intenção. E a Claire fala pra ele que não, tudo bem, todo mundo sabe disso. A Mandy não sabe, mas o vovô vai explicar pra ela. E aí os biscoitos, eles ficam prontos. A Mandy, inclusive, ela tava super curiosa pra poder ver esses biscoitos ali. E a Claire explicando pra ela que, olha, nunca põe a mão no fogo, não pode pegar em coisa quente. E explica ali como é que o biscoito ia ser assado nessa lareira, nesse fogo novo que eles estavam organizando ali na casa nova. E aí os biscoitos ficam prontos, depois dessa situação toda com a Mandy, e eles contam quantos biscoitos pra cada. Até é bonitinho ver as crianças ali que já sabe fazer conta de divisão. E aí todo mundo pega ali os biscoitos, pega o leite, e o Jamie pergunta se a Mandy quer ler o livro para todo mundo, porque naquele momento que o Jamie foi acalmar a Mandy, ela conta para ele que ela já sabe ler aquele livro em específico. E aí a Mandy, ela senta no colo da Brianna e avisa, cala a boca todo mundo que agora eu vou ler. Então é uma personalidade assim que estou curiosa para saber como é que vai ser, e fico esperando que... Será que a autora, será que a Diana, ela vai colocar a Mandy
adulta nessa história? A gente vai ver a Mandy ali adolescente, pelo menos, ou será que a história acaba sem eles crescerem? Gostaria muito de ver a Mandy adulta. E nessa situação toda aí do livro, que a Mandy ficou brava, a Brianna também não gostou muito assim, sabe? O instinto materno ali da Brianna ela não gostou da brincadeira que os meninos fizeram e do fato de terem provocado a Mandy. E é bonitinho ver como a Claire, ela deixa um espaço ali, tipo, ela sai do local, que todo mundo saiu, né? O James saiu pra acalmar a Mandy. E ela também sai pra poder deixar o Roger ter um momento a sós ali com a Brianna. E aí você mostra essa ligação forte que os dois têm do Roger entender a Brianna, os sentimentos dela e conseguir ir ali e acalmar ela pra poder falar, não, tá tudo bem, relaxa, preocupa não. As crianças vão dormir e a Brianna fala que chegou a hora dos presentes e ela vai entregar alguns dos livros que ela trouxe nessa bolsa dela. E olha só que legal os livros que ela trouxe. Ela trouxe um manual de medicina, uma edição novinha ali de 1977 para Claire. Então a Claire fica muito emocionada na hora que ela vê esse manual de medicina, porque é algo ali que tem informações que ela não estudou, que foi lançado depois que ela voltou pelas pedras, né, para poder encontrar com o Jamie, e vai ajudar muito ali o dia a dia dela no consultório para poder consultar o livro, para poder identificar as coisas e também para ela estudar esse livro. E ela fala que pelo menos isso aí vai ajudar ela a evitar que alguns dos pacientes tenham tratamentos que não vai ajudar em nada. Então, assim, por mais que vai ter coisa que ela não vai conseguir tratar ali de imediato, porque falta recurso, falta tecnologia, falta medicamento, mas ela pelo menos vai saber qual seria o tratamento certo e o que não funcionaria. E a Brianna também trouxe um presente pro Jamie, que foi a coleção de livros do Senhor dos Anéis. Nossa, gente, eu fiquei com vontade de ler o Senhor dos Anéis depois dessa, para poder pensar assim, como que o Jamie vai ver essa história toda do Senhor dos Anéis, porque acaba que eu vi só os filmes e vi assim, né, dormi na metade de cada um deles. Mas aparentemente é interessante, né, porque se a Brianna levou o livro pro Jamie, falando que ele ia gostar, então veremos no futuro próximo aí se eu não leio esses livros. E ela também levou um livro para ela mesma, mas que ela fala que todos poderiam ler, que é um livro que se chama Alma de um Rebelde, As Raízes Escocesas da Revolução Americana, que quem escreveu foi o pai dela. Foi um livro que foi publicado depois da Claire voltar, e a Claire ainda fala que ela não leu os livros do Randall, e ela até fica meio assim sentida com isso, para poder pensar, nossa, será que eu deveria ter lido? Será? E aí nesse será, eu fico pensando o seguinte, será que nesse livro vai ter alguma coisa, alguma informação para a Brianna? Alguma informação que se relaciona ali com aquela carta que o pai dela deixou para ela, que a gente viu lá no livro passado, que ela encontra essa carta no meio de um dos livros lá, ela encontra primeiro um rascunho, depois ela encontra a carta real ali dentro da mesa. E aí eu fico assim, gente, lê esse livro aí pra mim, pelo amor de Deus, deixa eu ver o que tem nesse livro. E se você também se sente assim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, porque pra mim essa parte esse mistério todo do Randall e de como ele sabe ou não sabe das coisas, como ele tenta se comunicar com a Brianna, a forma com que ele criou a Brianna, será que ele... Como que foi isso? Ele como historiador, que informação que ele tem e qual que ele não tem, o que ele pensa de hipóteses das coisas e não pensa. Enfim, eu acho que até o último livro, eu espero muito que a gente tenha respostas assim bem claras sobre o papel do Randall nessa história toda. No capítulo 10, a vida foi passando, a gente vê uma narrativa ali do dia a dia de todo mundo, o Roger tocando violão, a Claire e a Brianna fazendo pão, as crianças brincando e tudo mais. Então, a vida tá passou mais uma semana ali, todo mundo feliz, todo mundo contente, tudo no seu devido lugar, e sentam os 4 adultos, a Brianna, o Roger, o Jamie e a Claire. Abrem ali até uma garrafa de vinho, se eu me lembro bem, ou foi whisky, acho que foi um vinho dessa vez. E chega um momento que a Brianna e o Roger contam para eles como que foi para eles conseguir chegar ali na Cordilheira dos Frasers, considerando que eles estavam em 1739 lá na Escócia, como que eles foram parar em 1779 lá na Cordilheira dos Frasers.
Eles tinham dúvidas sobre a possibilidade de atravessar o espaço e o tempo ao mesmo tempo, porque eles precisariam sair da Escócia, chegar anos na frente e chegar lá nos Estados Unidos, lá na Cordilheira dos Frasers. Então, eles tiveram que decidir. Então, eles pensaram, vamos pelo caminho mais fácil, vamos atravessar uma coisa só de cada vez, né? Primeiro a gente atravessa no tempo aqui na Escócia e pega um navio e vai para os Estados Unidos. Só que isso aí teria dificuldade, que tá tendo toda essa revolução, a questão da independência, e tá tendo bloqueios de navios, e dependendo, um navio poderia até ser atacado, um navio vindo ali, um navio britânico, né, vindo ali da Inglaterra. Então isso seria perigoso. Então eles decidiram que seria melhor pegar um navio em 1739, chegar até os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos atravessar pelas pedras para poder avançar no tempo. E assim eles fizeram, eles ficaram ali 7 semanas e meia ou alguns dias no mar e contam como é que foi ficar ali dentro desse navio, que eles estavam ali na parte... Eu esqueci o nome dessa parte mais baixa ali do navio, que eles não tinha nem luz do sol. Só quando o pessoal abria ali a portinha para entrar um pouco de luz quando o tempo estava bom. O que não era sempre. E eles passaram ali comendo coisas que tinha ali em volta, tinha umas caixas de nabo e de peixe salgado que eles comeram também. A Brianna levou algumas comidas, mas eles falam que foi horrível, terrível, uma experiência assim terrível. Eu fico imaginando que realmente naquela época viajar de barco era um trem assim que, nossa senhora. Aí até que finalmente eles chegam em Savannah, só que por um motivo eles não chegaram exatamente no ponto que eles queriam, então ainda faltava ali andar 700 quilômetros. E eles conseguiram um outro barco, só que dessa vez aberto, que eles conseguiram chegar até as pedras lá em Ocracoke. Eu imagino que essa é a pronúncia correta. Que é o portal que eles atravessaram quando eles foram para o tempo deles, para a Mandy ter a cirurgia dela, e é o mesmo portal que estava ali na região, que foi na onde o Stephen Bonnet raptou a Brianna, que na série aconteceu lá na temporada 4, se eu não me engano, mas que no livro, é no livro aqui mais pra frente, né, se eu não me engano, é no livro 6 ou no livro 7, ixi, fiquei na dúvida agora, mas acho que é o 6 ou o 7, não sei, enfim. Essa parte da história a série adaptou num momento diferente ali. Enfim, é aquele portal lá. E quando eles finalmente chegam nesse portal, eles tentam atravessar. Só que eles falam que foi muito mais difícil do que as outras travessias que eles fizeram. Eles decidiram atravessar todo mundo junto, um grudadinho ali no outro, porque tem o relato lá do Dente de Lontra e daquele pessoal que passou todo mundo assim, um de cada vez, e a maioria morreu e alguns foram parar em épocas diferentes. Então isso aí era um perigo que eles não queriam correr, então atravessou todo mundo junto, um grudadinho no outro. Só que no momento que eles entraram pelas pedras, eles falaram que não estava conseguindo sair. E ficaram pensando assim, o que estava acontecendo ali, por quê? Uma possibilidade que eles pensaram, porque estava todo mundo pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, se eles estavam assim pensando ali na cordilheira, na mãe dela, no pai dela e tudo mais, estava meio que confuso. E aí a Mandy que faz eles conseguirem chegar lá de fato, porque em determinado momento ali que eles estão ali se sentindo desintegrando ali dentro do portal, ela vai e grita, vovô, Duende Azul. O que é esse Duende Azul? É uma das histórias que eles leram pra Mandy do livro que o Jamie escreveu. Quando o Jamie e a Claire deixam a caixa de cartas para eles colocam lá dentro 2 livros também, que é o livro que a Claire escreveu, que é um manual de saúde não vou lembrar o nome do livro específico, mas são boas práticas ali de higiene e tudo mais que ela deixa pra humanidade, né, pra ver se ajuda um pouco o pessoal daquela época. E o Jamie, ele escreveu histórias de um avô. Então ele coloca várias historinhas lá e uma dessas histórias se chama Duende Azul. E desde que eles tiveram acesso ao baú de cartas, quando eles estavam no futuro, no presente, né? Eu sempre me confundo ficar falando futuro e presente. Mas quando eles estavam ali em 1980, eles leram esse livro repetidas vezes para as crianças. E quando a Mandy fala isso, todo mundo consegue focar no Jamie e nessa história, e aí eles conseguem finalmente sair das pedras e sair no momento certo, no tempo correto.
E quando a Brianna e o Roger contam essa história, de repente, ele tava ali só os adultos, né? As crianças já tinham ido dormir, mas de repente o Jem, ele aparece ali. E ele tá ali com cara de sono, ele ouviu um pouco e aí ele se senta ali na mesa, coloca os cotovelos sobre a mesa e fala: tá tudo bem, vovô, não precisa chorar, a gente chegou são e salvo. Então a gente vê que o Jamie tava ali muito emocionado com tudo isso que aconteceu. E aí chega ali o Jamie pra poder acalmar o vô dele e falar: tá tudo bem, não precisa chorar. Então, com tudo isso que aconteceu aí no capítulo 9 e no capítulo 10, eu fiquei muito com esse sentimento de, olha, tá tudo bonitinho, tudo na sua caixinha, a vida tá passando, a casa construída, pessoal, a família tá em harmonia, temos respostas de algumas coisas que aconteceram. Eu não tô mais naquela aflição que eu tava no início do livro de, não, mas peraí, como assim? Conta essa história direito. Tu como assim vai ter muito tempo ainda pra contar? Não, conta que eu quero saber como é que você chegou aqui. Então eu tô mais calma com isso. E agora eu vou começar a ler os primeiros capítulos aí da parte 2 do livro. E como eu falei, como tá tudo muito calmo, muito tranquilo, será que vai vir pancadaria aí pela frente? Quais serão os problemas que vão acontecer? Imagino que a gente vai ter um pouco mais de informação do William, inclusive. E quero saber também, né? Será que o pessoal que atacou a Brianna lá no futuro, no presente, 1980, será que eles vão voltar no passado para poder ir em busca dela, que seria ali relacionada à profecia dos Frasers, que ela e os filhos dela, que seriam ali o príncipe prometido para ter a reestruturação dos Sturts e tudo mais? Enfim, eu sei que essa história, com esses detalhes, deixa a história de Outlander, assim, pra mim é a cereja do bolo. É uma das coisas que eu mais gosto ali. É claro que o amor do Jamie e da Claire também é algo sensacional, mas ultimamente eu ando mais na vibe de entender todo esse rolê da viagem no tempo, de como as coisas se encaixam, como que quem sabia e quem não sabia, e o que as pessoas fazem que implica no resultado geral da história, em como que a história anda. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Foi mais um diário de leitura. Obrigada por me acompanharem. Espero que vocês tenham gostado desses capítulos também. E vejo vocês no próximo diário.